Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores e senhoras deputadas, deputados, eu primeiro quero dar boas-vindas e dizer da satisfação de estar novamente no retorno dos trabalhos da Assembleia Legislativa, com vossas excelências, a todos os ouvintes da TV Assembleia, que retornamos hoje oficialmente aos trabalhos e passaremos agora aqui desta tribuna, desta casa, a debater os assuntos de interesse da população do estado do Ceará. O assunto que eu trago hoje, senhor presidente, ainda há poucos minutos atrás, recebemos aqui no auditório da Assembleia Legislativa uma comitiva de mais de 20, aproximadamente, talvez, uns 30 prefeitos do estado do Ceará, e lá estava presente o presidente da Assembleia, o deputado José Albuquerque, tinha alguns deputados, o deputado Carlos Felipe, a minha pessoa, e lá o assunto que se tratava era das consequências que as gestões anteriores têm causado para esses prefeitos atuais, principalmente no tocante aos precatórios que têm afetado diretamente os municípios, e lá tinha município que chegou a ser agora descontado do seu repasse, deputado Capitão Wagner, 60%. 60% da arrecadação foi descontada para pagamentos de precatórios. Os prefeitos ali expuseram uma série de fatores, dentre eles a questão e o quesito da falta de zelo, às vezes da falta de responsabilidade de antigos gestores, principalmente de 15, 20, 30 anos atrás, porque hoje é nítido, é claro, o nível de fiscalização é maior e o próprio zelo, o próprio cuidado dos gestores atuais, na sua grande maioria, eu acredito que é bem maior, que é bem diferenciado do que acontecia há 30, a 20, a 40 anos atrás nos municípios. Mas o fato e a questão é que os bloqueios que estão sendo feitos, os sequestros nas contas dos municípios estão afetando diretamente a condição de gestão, a condição de custear o dia a dia daqueles municípios. Alguns prefeitos ali já relataram que foram obrigados a cessar alguns serviços do município, no caso do fornecimento de combustíveis. Algum outro prefeito lá chegou a citar que teve que prorrogar para março o início das aulas letivas, porque o município não tinha as condições necessárias para colocar as escolas em funcionamento. A questão aqui é que esses municípios estão sofrendo, esses gestores estão sofrendo causas que não são de suas responsabilidades, que são de gestores passados. Pior ainda, os municípios estão sendo inviabilizados. Quando falamos em viabilizados, não estamos falando, deputado Manuel Duca, não estamos falando de investimentos, porque a verdade é que os municípios de hoje já não têm mais condições de fazer investimentos por conta própria. Muito faz aquele município que tem a condição de custear as suas despesas do dia a dia, a sua folha de pagamento, a manutenção do hospital. Então, o município, hoje em dia, a condição dele de fazer investimento já é zero. E com os bloqueios que estão acontecendo constantemente, levando de 30% a 60% dos recursos deles, a condição de custeá-los também está perdendo. Então o prefeito me colocava, deputado, foi sacado do meu município 40%, esse é outro caso, foi sacado 40% para o pagamento de precatórios, nenhum da minha gestão, deputado, nenhum. Eu sou obrigado a pagar a minha folha de pagamento em dia, a cumprir os requisitos necessários da responsabilidade de gestão, porque senão eu sou condenado diretamente, envolvendo até os meus bens. Vejamos bem a contradição, deputado Capitão Wagner. Ele responde diretamente pela gestão dele, a justiça saca, bloqueia um valor daquele município que não foi culpa da gestão dele,
mas que afeta diretamente a gestão dele, que pode causar a ele responder pessoalmente. Até os seus bens particulares, no futuro, pode vir a responder por esses atos, deputado Manuel Duca, e Vossa Excelência deve ter conhecimento do que trato aqui, porque tem familiares, como o prefeito do Acaraú, que é gestor, que é prefeito, e deve sofrer também as consequências constantes desses sequestros, desses valores que são bloqueados das contas dos municípios. A verdade, de fato, é que esses prefeitos têm vivido um verdadeiro drama, um drama de terem maior parte, sua grande maioria, de terem a sua gestão qualificada, de tentarem cumprir as leis de responsabilidades fiscais e administrativas, e muitas vezes não estão podendo fazer a gestão que queriam fazer, ou melhor, não que queriam fazer, mas que são obrigados a fazer e fiscalizados pelo TCE e pelo Tribunal de Contas dos Municípios, e às vezes não podem fazer por conta da falta de recursos para pagar contas anteriores de gestores que não tiveram o zelo, que não tiveram a responsabilidade de cuidar corretamente da coisa pública. Fica aqui esse alerta. Este alerta, na verdade, é um pedido de sensibilidade. Um pedido de sensibilidade ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, àqueles membros eminentes desembargadores que formam ali, para que tenham a sensibilidade de analisar com cautela, caso a caso, de município a município, para que gestores que tenham competência, comprometimento e que queiram zelar e cuidar corretamente do bem público não sofram consequências árduas de gestões anteriores. Fica aqui um pedido de cautela, de sensibilidade. Os prefeitos aqui pediram para que formássemos uma comissão de deputados para poder ir ao Tribunal de Justiça, ali reivindicar e solicitar a eminente presidente desembargadora para que pudesse ser feita uma reavaliação do quantitativo desses bloqueios. E eu acredito e entendo o drama e a situação desses prefeitos que não querem deixar de pagar. Não é que queiram deixar de pagar as dívidas passadas. O que querem é pagar o que o município, de fato, tem condição de pagar. Não inviabilizar a sua administração, não inviabilizar o funcionamento, o custeio do município, no qual ele tem a obrigação e responsabilidade que vai ser cobrado pelos órgãos de fiscalização por um problema do passado, por um problema que não é de sua responsabilidade. Então fica aqui o pedido de sensibilidade ao tribunal para que possa analisar, reavaliar, caso a caso, desses precatórios, para que os municípios não se inviabilizem. Essa comitiva de prefeitos pediu e perguntou ali a mim, qual seria a minha, ao presidente José Albuquerque, deputado Carlos Felipe, que lá também estava, perguntaram qual outra atitude que poderia ser feita. Existe em tramitação no Senado Federal da República uma PEC para regular o pagamento desses precatórios. Fiquei de pronto a atender o pedido dos prefeitos e fazer um requerimento à presidência do Senado, na pessoa do excelentíssimo presidente Renan Calheiros, para que ele possa acelerar o rito dessa PEC que lá está no Senado, para que ela possa realmente regular como vai funcionar o pagamento dessa PEC. Que, adentrando um pouco no detalhamento dessa emenda à Constituição, ela trata que as dívidas que existam hoje possam ser reparceladas pelos próximos 5 anos, sendo abatidas com um valor médio dos últimos 5, 10 anos que foram pagos para os municípios. Porque o que acontece hoje é que muitos municípios, deputada doutora Silvana, vinham pagando parcelas de 20, de 30, 40 mil reais ao mês. E agora, para sua surpresa, foram bloqueados 300, 250, 400 mil, depende do tamanho do município. Mas, ou seja, se ele vinha pagando constantemente uma média de 2, 4 ou 5% do seu orçamento, pulou para 30%, para 40%, para 25%. E esta PEC que está no Senado Federal,
que está lá para ainda ser designado o seu relator, ela vai justamente legislar sobre essa matéria para que os precatórios continuem a ser pagos devidamente pelos municípios, mas com um cronograma de porcentagem correto, conforme vem sendo pago nos últimos anos. Farei o requerimento atendendo ao pedido dos prefeitos, da associação, da prece que esteve aqui com o seu presidente, o presidente Expedito, o presidente daquela associação dos prefeitos municipais. Faremos o requerimento solicitando ao Senado o trâmite em agilidade e, se possível, até em medida de urgência, para que designe o relator e esse relator peça uma tramitação em regime de urgência naquela casa. Uso essa tribuna aqui para dar notoriedade, para que possa ver que o problema existe e que para que os órgãos fiscalizadores também, para que os órgãos fiscalizadores, o TCE e o TCM, também tenham a sensibilidade na hora de analisar e de julgar as contas dos gestores municipais, atentando bem que muito se foi pago de precatório, muito se foi bloqueado de precatório, que não eram de responsabilidades de gestão dos atuais prefeitos que ali estão. Claro que as contas e todos os precatórios, eles têm que ser pagos. Não pode deixar de ser pago nenhum. A todos que têm que receber, tem que realmente a justiça colocar para receber. Agora, dentro de um molde, dentro de uma situação que seja proporcional à condição de pagamento de cada município, para que os municípios não atrasem as aulas, para que a saúde não sofra consequências, para que o funcionamento no geral não tenha consequências. Então, senhor presidente, a matéria que eu trago relevância hoje à tribuna é esta, do grande percentual de bloqueio acontecendo nos municípios do estado do Ceará, que os prefeitos pedem a ajuda da Assembleia Legislativa e, dentro da coerência, dentro do que for correto, tentaremos sensibilizar a todos para que todas as partes, o município, a justiça que determina os bloqueios e os credores, para que todos possam ter as suas demandas atendidas corretamente, sem prejudicar a terceiros, que os terceiros, no caso aqui, é a população desses municípios que não tem nada a ver com a dívida, às vezes, do município e com o do credor, e acaba sofrendo as consequências também pela ausência de serviços que são cortados e desonerados do município por conta da falta de condições de instruir. Era o que tinha, senhor presidente, conto com o apoio de todos os colegas parlamentares. Inclusive, quero dizer que a próxima semana, logo após o Carnaval, iremos a Brasília. O presidente José Albuquerque ficou de formar uma comissão de parlamentares para ir ao Senado Federal para pedirmos a tramitação mais rápida da matéria. Era o que tinha, excelentíssimos senhores e senhoras deputadas. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados,